Bom, pessoal, continuando o nosso colorido, aqui o que eu fiz? Passei um branco em volta aqui das chamas da fogueirinha, da lareira, deixei secar e agora eu vou usar essa caneta acrílica da Faber-Castell, a Multimark, para fazer um contorno aqui de leve, sem marcar muito. Deixa eu pegar um pincel aqui, soltou tinta demais até. Então eu vou puxar essa tinta para cá e vou cobrir aqui também. Resolvido o problema dela ter soltado muita tinta aqui em cima do... Que é para ficar mesmo assim, como se fosse as chaminhas aqui saindo. Deixa eu tirar mais tinta aqui. Eu costumo tirar nesse pratinho, tá? Vou pôr aqui o pratinho de lado. E eu vou fazer um pouquinho aqui por cima deste e dou umas batidinhas assim. Tô cobrindo um pouquinho mais as linhas pretas com só um pouquinho de tinta. Aqui não vou poder usar muito não, mas já vou deixar assim, já tá bom. Vamos fazer esse daqui, lacinho, esse lacinho vou fazer amarelo para aproveitar aqui a tinta que soltou da caneta. Vou fazer esse lacinho aqui amarelinho. E agora eu vou esperar secar e vou deixar esse daqui, esses dois assim. Para deixar assim umedecido, para não secar muito, o pincel principalmente o pincel e a tinta que eu já coloquei aqui, eu tenho esse borrifador de água. Ó, tô fazendo com todo cuidado para não cair em cima do desenho. Olha, já criou mais tinta e vou deixar a caneta ali. Vão ficar ali de lado, se eu precisar de novo de amarelo, eu vou recorrer a eles. E vamos agora pintar esse pacotinho aqui, eu fiz de amarelo, vou esperar secar um pouco a tinta, para depois fazer o contorno e os detalhes. E esse pacotinho de presente, vamos fazer verde. Eu vou usar o 55 verde esmeralda. Prontinho. Agora vamos vir com a caneta branca. Vou cobrir tudinho aqui. Eu não gosto muito aqui onde eu já colori com outra caneta para evitar de entupir. Ela já não tá muito boa não. Então eu vou assim bem devagar e vou limpando conforme eu vou usando, eu vou limpando aqui no papel a pontinha para evitar de entupir, porque é uma dificuldade muito grande depois para desentupir. Então a gente tem que estar tendo esse cuidado, né? Prestar atenção. Agora vamos vir com a caneta verde, vou fazer umas bolinhas. Escolhi um verdinho claro mesmo para dar um contraste. E eu usei Stabilo, só que essa não tem número de referência, não tem nome, não tem nada, mas é Stabilo. E agora eu vou fazer aqui um contorno desse laçarote com... Essa daqui é uma caneta glitter.
é uma amarelinha, um amarelo dourado. Vou fazer aqui o contorno do lacinho, para não sair muito assim da cor, né? Mas dar um destaquezinho, dar um acabamento mais bonito. Olha que fofinho que ficou esse pacote. O que será que tem dentro? A caixinha eu vou deixar assim mesmo, para deixar bem destacado o presente, né? Já fizemos detalhes no laço, então a caixinha eu vou deixar lisa mesmo, para dar assim bastante destaque para esse presentinho que tá aqui ainda esperando ser aberto. Agora vamos fazer esse daqui, esse Bobbie Good, que eu tô doida para fazer. Pessoal, eu não acredito, mas o celular de novo desligou sem eu ver e ele tá carregado. Não sei por que isso acontece. Eu vou explicar o que foi que eu fiz. Eu pintei a toquinha dele com esse vermelho, número 10 da Bismarck. Aí fiz a sombrinha com a caneta gel branca aqui. Aqui a parte de pelinhos, de plumagem da parte da toquinha. Primeiro eu vim com esse cinza névoa, é um cinza clarinho, fiz o fundo aqui para não ficar só branco, né, e não aparecer muito. E fiz alguns pontinhos aqui assim, algumas partes só com essa caneta, para destacar melhor o efeito de penugenzinha da touca, que depois eu vim com essa caneta gel branca, fazendo este movimento assim só, tá? Só fazendo isso primeiro por um lado, risquinhos curtos, uns mais compridos de vez em quando. E depois vem ao contrário, tá? Fazendo isso aqui ao contrário. Aqui a caneta, o tom vermelho absorveu bastante. Então, o branco, eu vou esperar secar mais um pouco e vou vir de novo, tá ok? Fiz a mesma coisa aqui no pompom da touquinha dele. E agora eu vou fazer o rostinho. Vou fazer aqui a parte do corpinho dele. E eu acabei escolhendo essa cor, o 132, porque eu não quero muito escuro. Então, eu vou começar aqui. É onde perto da toquinha eu vou de novo só fazer um pouquinho de sombra. As mãozinhas aqui, prontinho. Aqui o rabinho dele. Prontinho. Agora vamos fazer os detalhes da roupa desse rapazinho aqui. Vou vir com essa caneta aqui, vou fazer esse detalhe aqui, nesse verde. Vou usar essa caneta da Stabilo, o Fine Liner 04, ponta fina, para fazer aqui a golinha da roupinha dele. E aqui eu vou fazer com lápis de cor, tá? Vou fazer com lápis de cor uma verde, uma vermelha, uma roupa bem alegre. É a blusinha de frio dele, né? De Natal. Prontinho. E a blusinha em si, eu vou fazer verde. E depois vou fazer os detalhes do bordadinho com caneta branca. Vamos lá, vamos acompanhando tudo aí. É esse verde mesmo. É o verde 55. É um verde assim, a gente fala, né? Um verde bem Natal mesmo, bem dentro das cores do Natal. Até aqui onde é a blusinha, vou cobrir todinho. Ixi, tá vazando aqui. Só que a parte onde é penugenzinha que eu vou deixar livre para depois fazer o efeito. Ou melhor não, né?
toda rebordadinha com caneta branca, então vou cobrir mesmo. Acho que vai ficar melhor. Aqui já vou criar umas sombras. Aqui, onde ele está. Aqui embaixo do braço. Prontinho. E a calça vamos fazer vermelha. Vou cobrir tudo primeiro. Os detalhes da roupa vão ser tudo em branco. Prontinho. Vamos aos detalhes da roupinha. Sabe aquelas roupinhas bem estilo Natal mesmo, né? Então aqui já vou começar a fazer os bordadinhos aqui. E outro. Aqui é tipo assim, uma árvorezinha de Natal. São os bordadinhos da roupa dele. Aqui na manguinha eu vou fazer assim, ó. Esse é o detalhe da manguinha aqui. Do punho, né? Da blusa dele. E agora eu vou fazer assim, uns pezinhos. Aqui vai ser a mesma coisa no barrado da blusa. Prontinho. Agora aqui vou fazer as listrinhas. Aqui vai ter um bolsinho. E agora vou fazer as listrinhas da calça. Gente, é muito difícil trabalhar com essa caneta. Que não era para ficar tão grossa. Vou tentar a outra caneta, mas aqui eu vou diminuir a grossura dessa lista, que não era para ficar grossa. Quase entrei aqui na penuginha da calça. Deixa eu passar aqui a caneta. Na penuginha da bota, aquelas botas com peludinha assim na beirada. A parte da botinha, a parte de cima, fazer assim, ó. Sabe aquelas botas com pele de carneiro que costumam usar no frio? Prontinho, é isso aqui. Só vou fazendo círculozinhos fechados para dar esse efeito. E agora eu vou pintar a botinha. Eu vou usar esse 103, que é o marrom tomate. Fica bem aquela ideia, bem de couro mesmo. Mas um tom não muito escuro. Peguei esse marrom meio, um marrom avermelhado, que eu acho que vai ficar legal. Aqui eu vou passar um pouquinho mais para criar uma sombra. Vou fazer as costurinhas aqui da bota que ela traz. Aqui tem outra. E vou fazer aqui também esse detalhe que eu achei bonitinho. Vou fazer aqui em cima também. E aqui embaixo, vou fazer tipo... Ah, tinha uma ideia, ó. Vou fazer tipo um solado aqui da bota, ó. Vai até aqui. Olha que legal. Prontinho, olha, isso aqui foi agora, gente. Não estava planejado. Tá, veio essa ideia. E assim, as coisas vão fluindo.
amei o resultado. E vou fazer com essa caneta marrom mais escura, vou fazer aqui uns pontos assim de sombra. Aqui e aqui, prontinho. Beleza? Então já temos o nosso primeiro Bobbie Good colorido. Agora eu vou fazer alguns detalhes aqui que eu gosto de colocar, né? Bem destacado o olhinho. Gosto de destacar bem, até aumenta um pouquinho o narizinho feitinho. Aqui eu gosto de criar uma boquinha, olha, vai ficar mais alegre. E aqui vamos fazer os bigodinhos, que são cachorrinhos, né? Cachorrinho tem os bigodinhos, então vou fazer aqui os bigodinhos também. Pra podermos dar uma reforçada aqui, ó, uma bochechinha. Então, gente, já temos o nosso primeiro Bobbie Goods já prontinho para abrir o seu presente ou entregar, né? Pelo jeito ele está entregando para alguém, certo? Para uma dessas duas aqui. Vamos para mais um presentinho. Vamos fazer esse aqui agora. Esse também vai ser cheio de texturas como esse outro, bem assim diferente. Eu vou começar com o número 4, que é o vermelho vivo. O vermelho vivo aqui no laçarote. E já vou fazer os outros detalhes que vai ser em vermelho. Vamos fazer todos os detalhes em vermelho. Aqui, essas faixinhas. Eu já preparei. Infelizmente, isso aí é uma coisa imprevisível. A caneta vazar, gente. Isso vai acontecer mesmo. Agora, eu vou vir com listrinhas verdes. Eu vou fazer com esse verde aqui. Agora eu vou vir com essa bege, também da Stabilo. Eu tô usando aqui canetas Stabilo para fazer os detalhes. Fiz a mais grossa. Vou até dar uma marcada aqui do lado para ficar melhor definida. Um tom aqui vermelho. Aqui a caneta deu uma vazada. Pronto. E agora eu vou fazer umas listrinhas preenchendo esse branco com essa listrinha bege também. Em alguns pontos vai encostar mesmo, não tem jeito. Mas o resultado já tá legal. Talvez devesse preencher essa parte branca, né? Esse bege. Vou fazer isso, que eu acho que vai ficar melhor. Porque o que deu errado aqui foi aqui que vazou. E vou vir com a caneta dourada glitter da Atriz. Vou contornar todinho aqui esse lacinho, como se fosse mesmo um detalhe. Bom, pessoal, agora nós vamos fazer essa poltroninha aqui nesse cantinho, tá? Vamos estar fazendo toda essa parte já aqui do gatinho, da poltrona, da almofada. Os dois sofás, aliás, vão ser na mesma cor. E eu vou usar esse cinza, fazendo nesse cinza CG1. Vou começar aqui, cobrindo tudinho. Que às vezes, quando a gente vai testar a cor para ver se realmente é a que a gente estava querendo,
Às vezes num papel sai um tom e no outro sai outro tom. Mas esse daqui deu certo. Como eu já falei, atenção no que o desenho em si, a ilustração em si, está me mostrando. Tipo, aqui é redondo, aqui é reto. Então eu venho com esse movimento, que isso aí também, assim, dá bastante efeito bonito para a ilustração. Aqui, por exemplo, é a parte de dentro, né? A parte mais funda, então eu tô deixando um pouquinho mais escuro. Aqui, por exemplo, também, que é a parte de cima. E aqui, ó. Aqui onde está o gatinho também vai ter uma sombra. Todos esses detalhes dão aquele volume, aquele destaque para o desenho. Muito bem, agora eu vou vir com esse cinza da Stabilo para já começar a fazer alguns detalhes aqui. Eu vou precisar de uma régua, vou pegar essa transparente. Primeiro eu vou fazer esses traços mais grossinhos, que vocês já podem ver. Pronto, agora deixa eu medir através desse espaço aqui da régua para não ter erro, né? A mesma coisa aqui. Deixa eu ver aqui, vou medir com esse espacinho da régua, que é o meu ponto para me dar uma direção da distância entre uma risca e outra. Aqui eu já vi que eu vou ter que diminuir um pouco. Vou riscar também primeiro tudinho com o cinza. Aqui vou ter que fazer uma outra risca. Aqui atrás do sofá não precisa, ali vou deixar liso mesmo. Prontinho, agora vamos aqui. Eu não mexer muito. Agora vamos fazer a outra parte no xadrez aqui dessa poltrona. É quase em cima, né? Acho que eu calculei mal o espaço. Realmente dá trabalho. No final a gente acaba gostando do resultado. Tô achando até que não ficou tão ruim, mas podia ter ficado melhor. A gente vai aprendendo, né? Prontinho aqui, essa poltrona. Agora eu vou fazer uns sombreamentos aqui para ficar melhor ainda, né? Eu vou fazer com lápis a sombra da poltrona do gatinho aqui do encosto. Aqui também, aqui na verdade não era para ser não. Gente, errei aqui. Eu vou ter que consertar. Aqui não era para fazer, só nos braços e aqui. Distrair, né? Distração. Mas depois eu vou estar consertando isso aí. Então, pessoal, o que eu estava estranhando aqui na minha poltrona, que eu comentei com vocês, que eu não era bem aquele resultado. O que aconteceu? Eu fiz todas as listras na horizontal,
e na vertical no lápis cinza e na caneta branca. Fui investigar a textura xadrez, faltava as listras na vertical em branco. Aí eu já completei tudinho aqui em branco, vocês podem ver aí o efeito do xadrezinho, tá? E já gostei, depois já vamos fazer esse daqui. Aí depois eu apaguei aqui que não era para ter feito, vocês lembram que eu comentei no vídeo anterior, não era para ter chegado até aqui. Apaguei com este cotonete, tá? Aqui embebido em água, com esse borrifador que eu sempre tenho aqui comigo. Borrifei a pontinha do cotonete e vim apagando. Ainda ficou um pouquinho a marca, mas eu não vou poder mexer agora porque eu vou ter que esperar secar para me fazer, continuar. Daqui a pouquinho já vamos fazer esse gatinho, depois vamos para essa menininha, esse presente e assim por diante, ok? Continue acompanhando tudo, que tem muito processo lindo, diferente, maravilhoso e muito inspiradores para vocês estarem se inspirando também, ok? Até daqui a pouquinho vamos estar fazendo aqui essa poltrona e esse gatinho dorminhoco. Dando continuidade, vamos fazer agora a almofadinha desse gatinho. E eu escolhi este amarelo escuro, que é o 31. Vou fazer nessa cor, que eu acredito que vai ficar gracinha. Aqui vamos passar mais uma vez a caneta para criar a sombra, né? Aqui assim. Esse gatinho vamos fazer com este amarelo melão, que é o 33. Fazer aqui assim, tudinho nessa cor. E aqui eu vou vir com outro. Ixi, ali já correu, vazou, tinta. Então eu vou pintar tudinho nesse tom amarelo bem intenso. E aqui onde a boquinha dele, eu vou pegar agora a caneta preta, eu vou destacar um pouquinho mais os olhinhos dele. Aqui o narizinho, o bigodinho. Fazer umas manchinhas aqui nele, assim, ó. Muito bem. Agora vamos fazer essa daqui. Eu já vou fazer nesse tom aqui. 36. É um tom assim meio creme, né? Um tom mais pro bege. Prontinho. E agora vamos fazer a tiarinha dessa mocinha. Verde 46. Eles combinaram de virem na festa tudo de verde e vermelho. Agora, com essas duas canetas, verde, aliás, essas três, né? Eu vou fazer os detalhes da roupinha dela. Aqui, agora eu vou mudar a luzinha dela, da roupinha dela, é verde. Vou terminar o rostinho, cadê a caneta preta? Fazer uma sobrancelha, um olhinho, e vou pôr cílios. Eu gosto de pôr cílios nelas. Pintar o narizinho, aqui fazer os bigodinhos, né? Fazer bem curtinho pra não ficar muito em cima do rostinho. E aqui a boquinha, prontinho.
Bem, vamos continuar os coraçãozinhos fazer vermelho. A roupinha dela. Vou pegar uma caneta verde um pouco mais escura para fazer o detalhe do contorno dessa blusa. Aqui o contorninho dela eu vou fazer em verde. Os detalhes aqui, ó. Pronto. Agora vou fazer esse pacotinho aqui. Nesse 125 rosa fluorescente. Primeiro eu vou pintar tudinho aqui. Como é um presente para menina, eu vou fazer rosa esse daqui. A caixa de presente vai ser dourada. Além do laço rosa, vem embrulhado no papel dourado e vamos dar brilho para esse embrulho dourado. E agora eu vou jogar um pouquinho de amarelo, esse amarelo palha, para dar um efeito mais dourado, aqui mais com brilho. Só em alguns pontos. Vamos cobrir aqui a linha preta com dourado aqui. E o lacinho dourado também vai ter esse contorno. O lacinho rosa vai ter também esse contorno dourado, que nem lá no outro. E aqui vai ter esses detalhes. Vou fazer mais uma coisa. Eu vou fazer aqui umas bolinhas cor-de-rosa, só que eu não vou preencher. Prontinho. Vamos fazer essa menininha aqui. Tão bem amarelinho mesmo. Escolhi eu colhi o 163. Aqui eu usei tudo caneta glitter da atriz. Mãozinha dela. Prontinho. E agora vamos fazer a roupinha dessa mocinha. Eu vou começar aqui com o vermelho da Fine Liner Stabilo. Vou fazer aqui primeiro a golinha da roupinha dela. Esse detalhezinho aqui. Eu vou cobrir o lacinho dela com esse vermelho aqui, da Bismarck, o número 10. Vou fazer já o detalhe do rostinho.
E a blusinha vamos fazer cobrindo esse verde. Agora vamos fazer a calça dela, quadriculada em verde. Vou fazer com a caneta fina, porque essa aqui eu não sei se eu vou conseguir trabalhar com ela. Tem a pontinha meio grossa. Deixa eu ver. Dá. Só que tem que pegar bem na pontinha. Agora eu vou fazer aqui a vertical. Pontinho. E agora vou vir com a vermelha por cima aqui. E vai ter que ser com a caneta vermelha. Ponta fina, porque se eu pegar a caneta marcadora ponta grossa, vai vazar tudo. Aí, ó. Aí, aqui. Aí está a roupinha da nossa bonequinha. Agora eu vou colorir aqui de verde. Como ficou muito amarela ela, eu vou vir agora com esse lápis aqui, fazendo um contorno, tipo um sombreamento. Acho que vai ficar bem melhor, né? Esse amarelo aqui, palha. Rosinha aqui nas bochechas dela e da outra aqui também. Prontinho. Aqui eu acho que precisa marcar um pouquinho mais essa tiara aqui. Então aqui tá pronta nossas duas mocinhas. E agora vamos fazer esse sofá grande que tá ali no cantinho. Vou começar daqui pra cá. Vamos fazer esse sofá. Aqui já tá um sofazinho menor. Depois vamos fazer esses detalhes. E vai ser igual com aquele outro ali, né? Então vamos cobrir aqui. Aqui já vem um pouquinho mais escuro, que vai ser sombra. Aqui também vamos ter uma sombra. E aqui também. Já vou fazer a sombrinha dele aqui encostado no sofá. Mais escura. Aqui também vai ter uma sombra dessa almofada. Prontinho. Agora vou fazer os tracinhos, né? Escuros com a caneta. Aqui eu não vou fazer, vou deixar assim, como eu deixei ali. Agora eu vou seguir essas linhas aqui para fazer aqui no braço do sofá.
Continuidade aqui ao nosso Bobbie Goods. Eu já fiz toda aqui o sofá. E agora, com este cinza rocha da Vibes, eu vou criar algumas sombras aqui, né? Algumas sombrinhas, que assim. Agora, aqui onde está o bobinho também vai ter uma sombra, que ele está encostado, né? No sofá. Então a gente vai aqui também fazer a sombra dele. E agora eu vou usar essas duas canetas aqui da Estabilo para fazer os detalhes, aquele efeito tricô, crochê, fazer assim os pequenos vizinhos. Aí aqui. Isso aqui é assim, é para nível de textura mesmo. Eu escolhi o Vzinho que eu achei mais bonitinho. Tem outras formas também de fazer. Não vou fazer tão juntinho para não sumir, né? Aqui dá até para fazer mais um, espera aí. Aí. Agora eu vou fazer a parte vermelha. Aqui eu tenho que ir e voltar com a caneta várias vezes para ficar bem marcadinho. A minha mais escura desta sumiu. Não sei em que baguncinha que ela está. Aí uma almofada já está pronta. Essa outra aqui, vamos pintar ela toda de vermelho. Deixa eu ver, essa aqui vamos fazer diferente, tá? Vai ser tipo umas argolinhas assim, como se fosse um trabalhinho também de crochê ou de tricô, não sei. Deixa eu fazer os pontos de luz. Agora vamos fazer este mocinho, né? Esse mocinho aí que tá aí de boa. Vou fazer a touquinha dele em verde. E aqui nós vamos fazer aqui um ponto de luz. Agora vamos fazer aqui a parte branquinha aqui, né, do chapéuzinho dele. Vou fazer com esse cinza CG5. Primeiro eu vou preencher tudinho de branco. E agora eu vou vir com a caneta, o lápis cinza, né, fazendo assim uns risquinhos como se fosse os pelinhos aqui do... Nem eu fiz aqui. Vamos fazer os pelinhos. Primeiro tudo numa direção só. Uns mais compridinhos, outros mais curtinhos. E agora vem ao contrário. Faço um ou outro mais para fora. Inclusive aqui, ó. Esse Bobbie Good eu tô querendo fazer um tom cinza. Vou usar esse cinza aqui bem clarinho, fazer ele todinho aqui.
Tô passando várias vezes, que é para dar um pouquinho mais de destaque. Aqui a mãozinha, de novo aqui na outra mãozinha. E agora aqui os pezinhos dele. E aqui o que acredito ser aquelas almofadinhas de cachorrinho, vou fazer com esse rosinha. Eu usei aqui agora o CG5 e agora eu vou usar da Bismarck o 7, que é um rosinha assim bem, né, de carne. Agora eu vou fazer a blusinha dele. Eu vou fazer vermelha. Eu vou usar esse vermelho 4. Só que eu vou fazer o seguinte, para não dar confusão. Eu fiz uma blusinha tipo aqueles pullover, né? Então aqui a parte do detalhe da blusinha, que vai ser verde, eu já vou riscar. Aqui na manga também, aqui na outra manga, prontinho. Depois eu vou vir com os detalhes. Vamos colorir ali dentro também, aqui ó, que é o pescocinho dele. Aqui ele tá com uma calça também vermelha. E agora eu vou fazer uns detalhes com a caneta branca, aqui nessa golinha. E a mesma coisa aqui na manga da... E aqui onde é a calça dele, também eu vou fazer umas listrinhas. Já vou colorir essa manta dele. Ele também tá com uma caneca de chocolate quente com creme. Ele tá com uma mantinha sobre os pés, que deve estar com muito frio. Com esse marrom mais escuro, eu vou dar continuidade aqui, como se fosse umas listras. Agora com um lápis escuro mais marrom, vamos fazer aqui a sombra. Prontinho, agora eu vou fazer aqui detalhes dos olhinhos dele. Agora vamos trabalhar aqui, né? Esse chocolate eu vou fazer um pouquinho mais escuro aqui, o creme. E agora eu vou vir com a caneta branca fazendo isso aqui. E aqui ele tem aqueles palitinhos que eu acredito ser aqueles palitos crocantes de chocolate. Eu vou vir com uma mais clara, que senão vai sumir, né? Eu vou vir com outra cor mais clarinha ainda, tá? Esse canudinho de chocolate, então, acho que vocês devem conhecer. Essa xicrinha, como é noite de Natal, eles estão tudo no clima verde, vermelho, amarelo. Vou fazer essa cor aqui. Esse tom bege, esse amarelo ocre, amarelo profundo, é o 31, amarelo escuro. E aqui embaixo a gente faz um mais clarinho, que é o 36. E esse coraçãozinho, vamos fazer verde. Passar a caneta aqui. E agora eu vou fazer aqui
pontinhos de luz. Vou contornar ela com caneta branca para dar aquele efeito de vidro, né? Que tem uma transparência. Com essas canetas cinza, eu fiz aqui branco, vocês viram, né? Então, eu vou só jogar assim uns pontinhos, fazer umas, que nem se fosse a espuma mesmo, só para dar um destaque. Senão nem aparece. Então, já tá pronto aqui o nosso outro Bob Goodinho. Agora vamos fazer este presente aqui. Esse presente eu deixei bem de último, porque eu realmente queria fazer algo assim bem especial. Então eu vou usar a caneta 4 vermelha para fazer as bolinhas. O laçarote vou fazer nesse verde aqui, verde vivo, para ficar mais assim, mais aberto, mais destacado. Se eu vier com o outro verde, esse daqui, o 55, que é o verde esmeralda, vai ficar muito escuro. Vou pintar a caixa, não vou passar tinta, caneta pincel, porque senão vai manchar muito. E os espaços são muito pequenos, nem vai caber direito aqui. A ponta da caneta pode manchar tudinho. Então eu resolvi vir com lápis de cor mesmo. Prontinho, mais um presente pronto. E agora vamos fazer este chão aqui. Chegamos ao momento, vamos fazer o chãozinho. Decidi começar com uma cor mais clara, que é esse 26 pastel pêssego. E o efeito madeira vou deixar por conta do 31, que é o amarelo profundo, e talvez lançando mão para ajudar, para dar bem aquele efeito madeira, esse marrom da atriz. Vou deixar aqui do lado, vamos ver aqui como é que vai ficar. E aí a gente vai ver. Vamos cobrir aqui o chão, que é uma madeira clarinha, né? Optei por um tom claro. Se eu viesse com muito escuro, amadeirado, e os tons de marrom, por mais claro que seja, acaba escurecendo toda a ilustração, né? Então eu escolhi esse daqui, o pastel, pêssego pastel, e a gente vai fazer o efeito amadeirado com esse amarelo profundo, escuro, amadeirado aqui no chãozinho. Inclusive fazer mais uns detalhes aqui também nessa parede, já que estamos fazendo o chão. Eu percebi que precisa mais uns detalhes ali nessa parede de sombra, então também vou estar fazendo isso. Vai ser riscos assim aleatórios, né? Bem assim, sem muita precisão. Aqui eu vou fazer assim, tipo aqueles miolinhos de madeira, né? Estão vendo? Agora estou vendo com lápis para fazer algumas sombras e dando um pouco mais aquele efeito
amadeirado, deixando uns pontos claros, outros escuros, e aqueles chãos mesmo de madeira avermelhado, né, com marrom, que a gente vê por aí muito em fazenda. Pessoal, e chegamos ao final do processo deste colorido lindo e com muita cor, que o tema, eu diria, Noite Natalina, do Bobbie Goods. E aqui eu vou fazer um breve resumo de tudo que foi usado. Nós usamos canetas marcadores da Taut ponta dupla, da Bismarck também ponta dupla, ponta pincel. Aqui, ó, vocês podem ver. Vou trazer de volta aqui. Usamos caneta glitter, tá? De várias cores, tanto da Cis como da Tris. Caneta gel branca, que tem várias marcas no mercado. E usamos caneta Stabilo ponta fina, também para fazer vários detalhes aqui desse colorido. E usamos também lápis de cor da linha Vibes, da Tris, e da linha Mapit, tá? Color Peps. Esses foram, eu peguei só algumas cores, mas vocês viram que usamos muito lápis de cor para fazer aqui a lareira, aqui a coberta, vários elementos desse colorido. E além disso, eu quero mostrar aqui para vocês, ó, aonde foi aplicado as canetas, tanto metálica como gel, como dá o brilhinho conforme você mexe, né? Aparece o brilhinho. E para finalizar, fiz essa moldura com esta washi tape, que eu gosto muito de usar washi tapes para dar esse acabamento lindo em volta dos coloridos. Espero que vocês realmente apreciem, se divirtam usando até esse colorido como fonte de inspiração e de criatividade para vocês. E peço, por favor, não esqueçam dos 3 Czinhos, tá? Curtir, comentar e compartilhar, que isso ajuda muito no crescimento do canal e me motiva a estar trazendo cada vez mais conteúdos diferenciados, novidades para você nesses mundos dos coloridos e das artes. Um grande beijo no coração e Deus os abençoe.